Recebo frequentemente no meu consultório pacientes que se automutilam e dizem que fazem isso para aliviar uma dor emocional. Mas será que isso é realmente possível? Será que a automutilação alivia essa dor emocional? O que é de fato a automutilação? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo. Eu me chamo Bárbara Fialho, eu sou psicóloga clínica e hoje nós vamos discutir acerca da automutilação. Ela que algumas vezes é um ato suicida, outras vezes é um ato não suicida, mas algo que já é bem importante a gente pensar é que a automutilação ela pode se tornar uma espécie de vício. E eu vou explicar para você, tintim por tintim, o que isso significa nesse vídeo. Então fica até o final. E para começar, entenda que a automutilação ela é um comportamento autolesivo que tem ali como função, a princípio, aliviar de fato uma dor emocional. Só que a automutilação, ela não tem uma causa única, ela é multifatorial. Inclusive, esse sofrimento que leva a pessoa a esse tipo de comportamento pode ser desde uma depressão, a perda de alguém importante ou mesmo fatores complexos, como é o caso do bullying. As formas mais conhecidas de autolesão são cortar ou perfurar a pele, com objetos como faca, agulha, lâmina, ok? E os locais mais comuns são antebraço, coxa, locais geralmente escolhidos por quem está em sofrimento para poder esconder, para que outras pessoas não percebam, não questionem aquilo que está sendo feito. E aí você pode se perguntar, né? Existem várias formas de automutilação? Sim, a ciência destaca duas formas de automutilação, que eu até já trouxe para vocês, queria dizer. Então, a automutilação não suicida e a automutilação suicida. O que diferencia uma da outra? A não suicida é quando a pessoa se machuca, mas ela não tem qualquer intenção de morrer. De fato, o único objetivo ali é aliviar aquela dor emocional. Enquanto a automutilação suicida, ela de fato vem com um desejo de morrer. Aí você pode se perguntar, Psi, então significa dizer que a autolesão não suicida, ela é menos grave do que a suicida? Em hipótese alguma, gente. A autolesão, a automutilação, ela está sempre apontando para um nível de gravidade, de sofrimento emocional muito grande. Então a gente precisa estar de fato em estado de alerta em relação àquela pessoa que se automutila, independente do desejo que ela tem inicialmente, porque pode inclusive se agravar, ok? Então, no primeiro momento a pessoa não tinha o desejo de morrer, mas já indica um sofrimento muito grande. Pode ser que em outro momento ela tente já com o desejo de morrer. Então, em hipótese alguma, a gente vai dizer que a autolesão não suicida ela é menos grave, a gente não precisa se preocupar de maneira nenhuma. E aí você também pode se questionar assim, mas Psi, o que leva uma pessoa a se automutilar? A gente vai ter desde uma forma ali de autopunição, a gente pode ter essa estratégia para aliviar o sofrimento emocional, a gente pode ter também uma forma de chamar a atenção de alguém para o nosso sofrimento, ou mesmo ali uma forma de reduzir a tensão, de resolver um problema, tá? Um problema que é pessoal. Eu só quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, quando alguém se utiliza dessa estratégia para alertar as pessoas ao seu redor de que ela está em sofrimento, a gente não vai pensar isso, né, daquela forma que se dizem aí, mas só queria chamar a atenção, como se isso não fosse importante. Às vezes, é a maneira que a pessoa tem de comunicar o seu sofrimento, tá? Então, existem diversos motivos para alguém, de fato, praticar a autolesão. Precisamos estar muito atentos. Mas afinal de contas, a automutilação, ela alivia realmente a dor emocional? A princípio, sim. Mas por quê? Vamos pensar uma pessoa que está em crise de ansiedade. Naquele momento, o seu cérebro ele faz hiperfoco no sintoma e faz hiperfoco no problema que gerou a crise. Então a pessoa começa a pensar, meu coração está acelerado, não vou conseguir resolver esse problema. E quanto mais ela pensa nisso, mais a crise aumenta.
Quando vem a estratégia de automutilação, automaticamente o seu cérebro deixa de se preocupar com aquilo que ele está pensando, que é a reação fisiológica, que é o problema, e começa a focar na dor física. E aí a gente tem um problema, porque esse alívio ele vem instantaneamente, mas ele não foi causado pela automutilação por si só, mas pela capacidade que o seu cérebro teve de transferir a atenção que ele tinha no problema para aquela dor que ele estava sentindo naquele momento. Então, por isso é que as pessoas que se automutilam, elas sentem de fato um alívio, elas sentem a sua dor emocional sair de cena naquele momento. Bárbara, qual é o problema disso? Gente, quando alguém usa essa estratégia por muito tempo, o seu cérebro se acostuma com a ideia de que a autolesão é a única forma que ele tem de sair daquele sofrimento intenso. Nosso cérebro é muito inteligente. Então, por isso que a pessoa acaba se tornando, entre aspas, ali, viciada naquele comportamento, que é o que eu falei lá no início. Porque o seu cérebro, instantaneamente, no momento em que você está num sofrimento emocional muito grande, instantaneamente ele lembra que quando você se automutila, o alívio vem e ele começa a pedir de novo aquele comportamento. É como você tomar café sempre e esquecer de tomar um dia. O seu cérebro, ele traz ali como estratégia, né, a dor de cabeça para você entender que tem algo errado, e aí você se lembra, olha, é só tomar café que melhora. Quando você toma café, você sente aquele alívio imediato, não é isso? Então, na automutilação, infelizmente, é da mesma forma. Mas aí a gente vai pensar que a coisa pode ficar ainda mais séria, porque alguém que vai cometendo, né, a automutilação como uma estratégia para aliviar a dor, e isso por muito tempo, faz com que o seu cérebro se acostume com aquilo, chega num momento em que ele entende que aquilo ali já não é mais suficiente, porque a nossa capacidade de adaptação com diversas situações, infelizmente, é muito rápida. Então, o mesmo cérebro que te pedia mais automutilação é o cérebro que vai dizer: agora você precisa encontrar outras formas mais sérias de dor para a gente conseguir sair desse momento de sofrimento emocional. Percebam comigo como isso é extremamente sério. E com isso, a pessoa ela pode ir se engajando em atividades, em comportamentos de risco ainda maiores. Então, antes era automutilação sem ideação suicida, né? Sem uma intenção suicida, depois começa a ter uma intenção suicida, e aí já começa com uso abusivo de drogas, de álcool, e por aí vai. Até que a pessoa, infelizmente, ela venha a tentar contra a própria vida. Então, esse vídeo é um alerta para você que tem alguém em sofrimento ou para você que está em sofrimento entender que a automutilação, ela não é uma estratégia sadia, não é uma estratégia eficaz para você lidar com o seu sofrimento. Então, busque ajuda, né? Pare com isso o quanto antes. Busque ajuda profissional de uma psicóloga, um psicólogo que trabalhe com terapia cognitivo-comportamental, porque a automutilação, ela é um comportamento gravíssimo e que tem sim um tratamento específico para isso, ok? Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido. É mais um vídeo de alerta. E se você ficou com alguma dúvida sobre o tema, se você quer que eu traga algumas estratégias para lidar com a automutilação, pode colocar aqui nos comentários que eu trago o quanto antes. Porque é muito importante substituir essa estratégia por outras que sejam mais funcionais. Tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha feito sentido. Se você gostou, compartilha, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo!